Vamos lá, eu vou mostrar aqui sobre a estrutura de escala e como encontrar o core dos anúncios, que é uma coisa bem importante. Vamos começar primeiro com uma coisa bem interessante aqui da gente pensar. É o seguinte, você tem seus anúncios, certo? Seus anúncios, eles vão para a sua estratégia de vendas, que pode ser VSL, quiz mais mini VSL, o que seja, né? Vamos colocar aqui que é uma VSL. Nesse caso, pensa só, por que que seus anúncios às vezes duram uma semana, 2 semanas, um mês que seja, e morrem depois disso, e a sua VSL fica por meses, se não anos, como até aqui a gente tem? Por que que isso acontece? Porque um morre em algumas semanas e outro dura meses, se não anos, tá? E a verdade é que a gente nunca vai saber, a resposta disso. Pode ser uma questão do Facebook, experiência do usuário, que ele não quer contaminar o enfim, N possibilidades. Aquela ideia de fatia de público, ele dá uma fatia de público pra gente trabalhar, e depois que a gente saturou aquela fatia, aquele anúncio obviamente não funciona mais. Enfim, são N possibilidades. Mas o fato é, tá? Partindo do princípio que a VSL, ela vende por meses, se não anos, para e pensa, por que que o criativo para de vender em uma semana só? Um criativo muitas vezes que vendeu R$100.000, R$200.000, R$300.000, R$500.000, por que que esse criativo para de vender, tá? Não tem justificativa a nível da peça do criativo em si. Então, a grande questão é que a gente não vai saber esse motivo e tá tudo bem, mas a gente, com a análise da VSL, que é uma VSL que vende por meses e por anos até mesmo, a gente consegue chegar na conclusão que o criativo, ele não é que aquele argumento que você usou, a copy que você usou morreu, mas é aquele criativo em questão morreu, tá? E quando um criativo vende, ele vende por um motivo. E esse motivo não morreu, tá? O que morreu foi aquele anúncio em questão. Mas aquele ads, aqueles argumentos que você escreveu lá, eles ainda vendem, tá? Ele só não tá vendendo porque o seu anúncio morreu. Mas a linha de comunicação que você encontrou ainda não morreu, tá? E aí, o que que a maioria das pessoas fazem, tá? Elas vão lá, escalam pra caramba, encontram um ad vencedor e começam a colocar muito dinheiro pra ele. E aí coloca dinheiro, coloca dinheiro, coloca dinheiro, e aí aquele anúncio morre. O que que essas pessoas fazem? Começam desesperadamente a querer criar anúncios novos, né. Inclusive, enquanto esse anúncio está vendendo, elas estão criando anúncios novos. Só que qual que é o problema? Essa pessoa não entendeu que esse anúncio ele vendeu e escalou por um motivo. E não explorar esse motivo é basicamente desperdiçar o maior ativo que você tem na sua operação, porque cada anúncio que vende e escala, ele é um ativo na sua operação. Ele, na verdade, não é simplesmente um anúncio, não é só, um anúncio e acabou aqui. Não é só um anúncio. Na verdade, ele é uma linha toda de comunicação que você pode trabalhar. É a mesma ideia da VSL, como eu falei, a VSL vende por meses e anos. Por que que um criativo não vai vender por meses e anos também? Ele também vai. A questão é que você precisa trabalhar algumas variações desse criativo. E quando eu falo variação, não tô falando de hook, implemente hook, nada disso. Eu tô falando de encontrar por que que esse criativo vendeu e com base nisso, você começar a criar todo um cenário de escala. As pessoas acham que a escala é só subir campanha, só fazer anúncio e subir campanha. Mas na verdade, a escala tem muito a ver com você construir o cenário que você tem de escala mesmo, sabe? Então você vai mapear primeiro o que tá funcionando e com base nisso vai criar a sua escala. Então, por exemplo, você tem um anúncio vencedor, outro anúncio vencedor, 3 anúncios vencedores aqui. Isso são linhas validadas, e já eu vou mostrar isso aqui melhor, de coisas que você pode trabalhar. Eu vou agora só pra gente ir pra prática mesmo, né, é melhor mostrar aqui na prática, pra ficar mais simples de fazer, ó. Tem alguns anúncios aqui, eu vou colocar ele aqui, e a ideia é que você entenda o padrão desses anúncios aqui, tá. Ó, vamos lá, E eu que tô fazendo esse truque da cavala em casa pra crescer glúteos, porque ó, beleza. Vamos colocar esse outro aqui, só o início deles aqui, ó, só o hook. depois dos 35, eu achava que nunca mais ia ver minha bunda empinada e minha cintura fina como antes. Legal, ó, Toda mulher que tem diástase ou bunda caída devia usar esse. legal, veja só, Faça esse desafio de 21 dias da mãe ocupada e seu marido vai ficar viciado. olha só esse daqui, Estamos buscando por mulheres que não se exercitam há anos, mas querem secar ba. legal, olha só esse daqui, E se 20 minutinhos de manhã fossem suficientes pra afinar a cintura, secar a ba. legal, olha esse daqui, Depois de 21 dias fazendo esse truque da cavala. legal. O que acontece aqui, tá, isso daqui é uma biblioteca de anúncios que eu achei. E o que que eles estão fazendo, tá? Aqui, agora entra a parte, pra gente entender, tá? Todo anúncio ele tem 3 coisas, como eu já falei algumas vezes aí. O anúncio ele tem, primeira coisa, é o que você está falando, que é o seu argumento. Depois ele tem a estrutura, né, que é a ordem que você está falando. E depois, por fim, ele tem o formato dele, ok? E aí, o que que essa empresa, vamos colocar assim, fez, tá? Eles, primeira coisa que a gente pode encontrar é que eles encontraram um formato que funciona. Porque todos os criativos, independente do que está sendo falado aqui agora, tá? Analisando só a nível de formato. Todos esses aqui, eles estão com o mesmo formato. É pessoas de TikTok mostrando barriga ou mostrando, enfim, independente do que está mostrando, mas são vídeos do TikTok, obviamente, com uma narração de fundo. Esse é o formato. Vídeo passando e uma narração de fundo, ok? E aí, o que acontece, tá? Beleza, essa empresa encontrou esse formato e ela vai manter esse formato como ela tá fazendo já, tá? Todos os anúncios dessa biblioteca de anúncios é seguindo exatamente esse mesmo formato aqui. Só que, uma coisa que eu não mostrei é que essa empresa, ela também encontrou uma estrutura validada, tá? Ela encontrou um formato e uma estrutura, tá? Então, vamos lá, ó, presta bastante atenção agora, ó. De bunda mole já basta os homens dessa geração. Há 2 meses eu nem conseguia. Há 2 meses eu nem consegui, agora olha isso daqui, ó. Até descobrir o desafio de Pilates na parede da Fernanda Martins de 21 dias. São treinos leves de 20 minutos por dia que você faz em casa enquanto assiste uma série ou deixa o arroz cozinhar. Em apenas 7 dias, comecei a sentir meu bumbum. Comecei a sentir meu bumbum. Esse desafio pra construir um corpão em casa. Meninas, há 2 meses eu não tinha fôlego Eu não tinha, iniciado no seu novo corpo. Eu tinha um pouco mais de um mês. eu tinha. Barriga e levantar os glúteos nos próximos 21 dias. Toda mulher que tem diástase ou bunda caída devia usar esse desafio pra construir um corpão em casa. Meninas, há 2 meses eu. Aqui era o Hulk, né?
barriga e levantar o bumbum sem sair de casa. Foi exatamente o que aconteceu comigo quando Comigo, presta atenção. meu corpo secou inteirinho. Meu corpo secou inteirinho. Tá, o que que eu quero dizer, tá? Essa empresa encontrou um formato, que é os anúncios narrados. Encontrou uma estrutura. Qual estrutura é essa, tá? Eles fazem uma promessa, pode ser indireta ou direta, tipo, se você quer fazer isso, que é direta, ou, eu fiz isso e não sei o quê, tá? É uma promessa e sempre vai pra uma transformação pessoal, tá? Você pode ver todos, estão falando eu, comigo, aconteceu, eu fiz, tudo com a pessoa, um UGC mesmo ali, sabe? Transformação pessoal, eu fiz isso daqui. E depois vem a CTA, e aí eles dão uma variada na CTA também ali, tá? Mas no geral, todos esses anúncios aqui seguem a mesma ideia. Eles estão seguindo exatamente o mesmo formato, e estão seguindo exatamente a mesma estrutura. Promessa, e depois fala, eu fiz isso daqui, e aí, claro, eles vão variando ali. Só o que que eles variam? Só o argumento, tá? Só o argumento eles estão variando. Então o que acontece? Se fosse uma outra pessoa, o que que teria feito? Teria feito um anúncio desse, por exemplo, e, escalou, 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 depois fez o quê? Jogou fora. Pum. Só que o que essa pessoa fez? Pô, acabou de perder milhões de reais, tá? Milhões de reais. Porque provavelmente esse projeto aqui deve estar escalando uns 7 dígitos mês ali. E assim, olha que doideira, tá? A maioria das pessoas teriam feito exatamente isso, teriam jogado fora, depois de parar de funcionar. Mas não, o que que eles fizeram? Eles identificaram primeiramente ali, né, colocando na ordem aqui, um formato que funciona, e depois a estrutura que funciona. Então, vamos colocar aqui, né, pegaram um anúncio aqui, fizeram vários anúncios diferentes, todos diferentes. E aí pegaram um anúncio que deu bom, entenderam a lógica por trás dele, o core dele. Que nesse caso aqui, o core deles é essas duas coisas. É o formato que eles estão fazendo e essa estrutura. De tipo assim, faz uma promessa, alguma coisa e depois vem, né, foi isso que eu fiz, eu fiz esse desafio que não sei o quê, que não sei o quê. Vem pra uma transformação pessoal. E aí o que que eles estão fazendo? Eles só vão variando só, eles só vão trabalhando aqui o argumento. Eles vão, uma hora eles falam de bunda, outra hora eles falam de diástase, outra hora eles falam de N coisas, e ficam variando só os argumentos, tá? Só que aí, o que que acontece agora? Você vai ser muito mais inteligente do que esses daqui agora, tá? Por quê? Eles encontraram, eles validaram um formato e uma estrutura. Só que você não quer ter só uma coisa validada. Você quer ter, lembra que eu falei que cada anúncio que você cria, se ele não for igual, tá? Se ele for diferente, ele é uma linha que você tem de faturamento? É isso, entendeu? É uma linha, literalmente, de faturamento que você tem. Então, assim, imagina, todos esses anúncios estão com, essa biblioteca tá com 320 anúncios ativos, a última vez que eu vi. Todos os anúncios estão seguindo essa mesma estrutura, imagina, que fizeram vários anúncios diferentes. E aí esse validou. Eles entenderam a estrutura e o formato e começaram a trocar só o argumento, mantendo a estrutura e o formato, tá? Só que isso é invisível para a maior parte das pessoas. Só que imagina agora, se eles vão criando novos anúncios e vão validando novas linhas, o quanto eles não vão escalar mais, muito mais, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, ó, vamos pegar esse anúncio aqui. Opa. Vamos pegar esse anúncio aqui. E a gente pode plugar ele em um novo formato. O formato deles é essa narração, né? Ó, deixa eu só colocar isso pra baixo. O formato deles é a narração. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar eles em outro formato. Diálogo, por exemplo, ó. Ó. Por que tá sem som? Caraca, esse negócio do TikTok aqui é bugado. Deixa eu ver quem tá sem som. Deixa eu só remover isso daqui. Pronto, 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 pronto. Vamos lá. Aqui, I am literally getting into pronto, it. vamos lá. Chill. Vamos voltar aqui pro foco. Pronto, aqui, ó. Beleza, ó. Formato, lembra, narração, imagem do TikTok. Qual que é o argumento aqui desse? Estamos buscando por mulheres que não fazem academia, né? Beleza. Agora, ao invés de fazer essa narração, eu vou fazer um diálogo. Eu posso falar, So you need to tell them how to do it. tipo, duas pessoas, pode ser a mesma pessoa conversando. Dá pra fazer isso com IA. Se tiver expert, ainda mais fácil, que dá pra fazer. E aí, imagina, eu posso colocar uma pessoa assim, nossa, por que que você, tipo, duas pessoas conversando, nossa, faz tanto tempo que eu não vou pra academia. E aí a outra pessoa, não, por que que você não vai pra academia? Porque parece muito cansativo, eu não tenho tempo, não sei o que, não sei o que, sabe? Aí, por exemplo, pode ir pra outro formato, caixinha polêmica, ó, que é do Guto, né? É um Eu formato. sou gordo e tem mulher dando em cima de mim. Ó, aí poderia colocar assim, ela quer eu quero a minha vizinha quer emagrecer, mas ela não se mexe do lugar. Poderia ser assim, aí poderia falar assim: "Ah, mas quem disse que ela precisa se mexer pra emagrecer?", sabe. Aí tem outra de react, ó. Aí poderia ser tipo assim, a mulher, no sofá, tipo, comendo, sei lá, aqueles vídeos, a mulher, tipo, comendo pra caramba no sofá, e aí falando assim: "Ah, tem pessoa que acha que consegue emagrecer assim". Aí: "Ah, mas realmente dá pra emagrecer assim, só que as pessoas não sabem", sabe. Aí tipo tem outro que é analogia, ó. These are all the bad things. Now imagine this is you, and these are all the bad things that happen to you. So each Ó, fazer alguma analogia, alguma coisa assim. Tem o estilo podcast, né, que não precisa nem mostrar. Então basicamente, imagina, se eu começo a testar novos formatos aqui também, eu começo a validar de forma diferente. Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada perfil psicológico. Tem pessoas que são mais céticas, tem pessoas que são menos céticas, tem pessoas que são emocionais, tem pessoas que são analíticas, tem pessoas, enfim, tem pessoas curiosas. E cada pessoa dessa vai se identificar com o formato. Por exemplo, tem gente que gosta de caixinha polêmica. Vou dar um exemplo aqui. Ó, tem um monte de brasileiro que segue, acha ok, por exemplo. E tem vários outros, muito mais, que não seguem. E por que alguns seguem e outros não? Porque algumas pessoas gostam de fofoca, outras nem gostam tanto assim. Então, assim, e aí, o seu público, se você tá dentro de um nicho grande, ele tem todo tipo de pessoa, olha, é um público gigantesco com várias fatias de mercado. E aí, por exemplo, essa fatia aqui, ó, a fatia um, por exemplo, é a pessoa mais curiosa. A fatia 2 é a pessoa mais cética. E aí, o que que acontece? Quando você tem sua VSL, seu quiz mais mini VSL, o que seja, vamos colocar aqui, ó, VSL, meu Deus do céu, coisa linda.
E aí você encontrou um anúncio aqui, vamos supor, um anúncio aqui que tá batendo nesse tipo de pessoa aqui, e tá levando lá e tá convertendo, escalou pra caramba, tá feliz. Só que o que acontece, tá? Essa pessoa esse anúncio aqui que conectou com essa pessoa cética, por exemplo, não se conecta com essa pessoa que é mais sonhadora, que é mais de querer promessa, 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 sabe? E aí, a partir desse momento, o que que acontece? Você limitou sua escala. Por mais que você esteja escalando bastante, você limitou pra isso. E olha o tanto de escala que você teria aqui, ó, entendeu? E aí, qual que é a grande sacada da coisa? Por que que você pode trabalhar com múltiplas pessoas? Porque dentro da VSL você passa por partes lógicas, por partes emocionais, você passa por todos os argumentos, objeções, dores, desejos, tenta englobar todo mundo. E a sua VSL tem o papel de fazer uma conversão genérica. Então, mesmo a pessoa cética, até a pessoa mais sonhadora, a missão ali daquela cópia é que tem um mix de promessas, de provas, de promessas, de prova, de promessas, de prova, porque vai encaixando todos esses públicos e você consegue vender. Então começa por aí, imagina. Eles estão trabalhando só com um formato. A escala deles já dobrariam a partir desse momento. E eles estão trabalhando só com. Eles não estão identificando, por exemplo, ó, beleza, eu peguei esse anúncio aqui e identifiquei que mulheres que não fazem academia é um público que tá. É um anúncio que tá vendendo muito. Aí eu posso levar em consideração como eles levaram. O que tá fazendo vender é o formato e a estrutura. Só que eu também posso levar em consideração que esse argumento que eu utilizei é forte. O que que eu faço? Mulheres que não treinam, começa a criar narrativa pra isso. Olha só. 3 narrativas, ó. O corpo emagrece até parado. Eu posso começar a fazer um anúncio assim. O corpo emagrece até parado. Se você tiver no modo certo. No modo sei lá, de queima acelerada, enfim. E aí tem outra parte aqui, ó. Enquanto outras pessoas suam, você pode emagrecer dormindo. Pode apelar pra emagrecer enquanto dorme, tá? Porque se a mulher não treina, ela não treina só por N motivos, entendeu? Pode ser que a vida é corrida, ou pode ser também que ela simplesmente não queira. E aí, enfim, sabe? E aí tem o outro argumento aqui, ó. O emagrecimento começa na cabeça, não no corpo. Enfim, são todas coisas que às vezes a mulher até começa a se dar de desculpa e por isso ela não vai pra academia, sabe? Então, o que acontece? No final das contas, todo anúncio ele tem 3 partes, que é o argumento, a estrutura e o formato. O ideal é o seguinte, você pega o seu anúncio e busca identificar, tá? Ah, não estou conseguindo identificar. Faz variação dos 3. Mantém estrutura e formato e varia o argumento. Mantém o argumento, a estrutura, faz variação de formato. Mantém argumento, formato, faz variação de estrutura e por assim diante. Mas o fato é, tá? Quando o anúncio vende, ele vende por um motivo. O exemplo nítido é esse que eu acabei de mostrar. São 320 anúncios ativos nessa oferta, seguindo exatamente isso. Promessa, transformação pessoal e CTA. Qual que é a vantagem de você fazer isso? A partir do momento que você começa a ter essa leitura do anúncio, do mercado como um todo, você tem uma vantagem absoluta sobre todo mundo, porque você começa agora a chegar nos seus concorrentes e começa a roubar, entre aspas, né, o formato deles. O formato, a estrutura, o argumento, você começa a roubar, ou melhor dizendo, né, o core, o coração, o que faz aquele anúncio, de fato, tá funcionando e tá vendendo muito. E aí você tem então, a gente parou de ver os anúncios aqui, tipo assim, vamos fazer aqui, né, vamos fazer anúncio. Fazemos 1 anúncio, 2 anúncios, 3 anúncios, 4 anúncios. E aí, beleza, parou de vender, vamos fazer mais anúncio. Vamos tentar modelar. Só aquela ideia de, vamos pegar o que deu certo, vamos melhorar, maximizar. Não, não é só isso, entendeu? É tipo assim, pô, o anúncio deu certo, é como assim, ó, estamos fazendo anúncio. Pum, pum. Eita, estamos fazendo os anúncios aqui, ó. Aí, beleza, esse daqui deu certo, validou. O que que a gente vai fazer? A gente vai verticalizar ele. A gente vai começar a trabalhar verticalmente nele. Porque ele validou, a gente entende que se ele vendeu por um motivo, e eu quero ir atrás desse motivo. Esse motivo pode ser o formato, pode ser a estrutura, pode ser o argumento, pode ser 2 juntos, pode ser que os 3 juntos ficaram bons e venderam. Não sei. Só sei que eu quero buscar entender o que foi isso, e a partir disso, eu começar a trabalhar em 2 linhas. A primeira linha é para escalar, porque se validou e vendeu, eu quero fazer mais dele para poder vender, então a minha assertividade, meu volume de escala vai ser muito maior. Mas não só isso, eu também quero fazer coisas diferentes. Por quê? Por exemplo, dificilmente esses anúncios vão parar de funcionar tão rápido, porque como eu falei, quando ele funciona, funciona por um motivo. Mas pode ser que eles percam a performance, ou, sei lá, N motivos, sabe? Pode acontecer. Eu não quero ficar preso só nesses anúncios. De repente, um formato diferente pode converter muito mais do que esse, escalar muito mais do que esse. E aí também tem aquela questão, tá? Não é só buscar o que converte mais, é buscar o que converte. Porque às vezes pode achar um anúncio que te entrega um ROAS, vou dar um exemplo aqui, um ROAS de 1,70. Só que assim, aí pode ser que você, sei lá, goste só de ROAS, só tem operação de ROAS 2 aí, sei lá. Você vai desativar. Por que você vai desativar? É tipo, é uma linha nova de faturamento que tu tem, que é diferente do que você já tinha. É como, imagina, você tá lá fazendo R$ 10.000 no dia. Com isso daqui, vamos supor, você encontrou uma estrutura e um formato validado, tá fazendo lá seu dinheiro, pum, pum, pum. Agora o que você faz? Você encontra um outro anúncio, agora você vai verticalizar ele. Vamos supor, na sua biblioteca de anúncios você encontrou um, e tem lá 50 anúncios ativos, 50 anúncios ativos. Esses 50 anúncios ativos, tudo partiu de um único anúncio, como nesse caso aqui que você viu. Só que agora se eu encontro outro anúncio, agora ao invés de ter 50 anúncios ativos, eu tenho 100. Porque eu dobrei. E aí assim eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo, até chegar num resultado assim absurdo, sabe?